O clima de tensão que tomou conta da política nacional durante as eleições de 2014 persistiu e resultou em muitas manifestações no ano passado em todo o Brasil. Você acompanha agora os fatos mais marcantes da política regional de 2015. Os casos de corrupção assustaram o país. Alguns escândalos nacionais tiveram repercussão na região. Ribeirão Preto foi palco de uma das prisões da Operação Lava Jato. O irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, também sócio do ex-ministro na JD Assessoria, foi preso na cidade pela Polícia Federal de Curitiba, que confirmou que a JD movimentava milhões de reais de maneira suspeita. Há indícios também de pagamentos vinculados a obras da Petrobras. Luiz Eduardo trabalhou na Transerp durante as gestões de Antônio Palocci e Gilberto Maggioni e mora em Ribeirão. Escândalo também em concursos públicos. A Operação QI prendeu suspeitos de fraudes em concursos e licitações de várias prefeituras da região. A vereadora de Pradópolis, Marlene Galhaço, é apontada como a cabeça do esquema. 29 pessoas foram denunciadas, 22 cidades foram abrangidas pela fraude. O esquema rendeu à quadrilha, em 2014, mais de 2 milhões de reais que saíram dos cofres públicos. Elas fraudavam processos seletivos, concursos públicos, nos quais muitas pessoas estudam e outras são aprovadas apenas porque são apaniguados de prefeituras, de órgãos públicos. Então, fraudava-se, se fosse a lista, fosse a própria prova para que aquelas pessoas entrassem, muitas vezes utilizando, inclusive, pessoas para apenas figurarem como primeiros, segundos colocados, para não chamar a atenção dos órgãos de fiscalização, de maneira que essas pessoas aprovadas em primeiro lugar, depois elas desistiam das vagas para que aquela, então, indicada pelos órgãos públicos assumissem a vaga, como já deveria ter sido combinado antes. A Justiça também bloqueou os bens de prefeitos da região. Tonhão Candoca, em Serrana, por suspeita de superfaturamento. Marco Hernani e Issa Luiz, em Altinópolis, por diversas ações irregulares. E em Miguelópolis, além do prefeito Juliano Mendonça, 4 servidores e um empresário por suspeitas de fraude em licitação. É pouca vergonha que não tem tamanho, não. Tamanho pouca vergonha que eu já vi na minha vida. Em Franca, o Ministério Público denunciou o prefeito e outros servidores por improbidade administrativa, por suspeita de fraude na construção de 4 creches. Em Bebedouro, o TCE julgou irregular o contrato da prefeitura com o Grupo Leão por ilegalidades em 2010. A corrupção e a crise econômica levou milhares de brasileiros às ruas, repetindo o que houve em 2014. Foi com o barulho de um panelaço e gritos de ordem que o protesto contra o governo Dilma mobilizou a região. Ribeirão Preto reuniu 45 mil manifestantes. Os protestos também se estenderam às câmaras e prefeituras. Em Orlândia, os eleitores pediram a cassação da prefeita Flávia Mendes pela falta de transparência na administração. Em Ribeirão, manifestantes queriam impedir a construção do terminal de ônibus na Praça das Bandeiras. Aliás, o assunto rendeu um novo capítulo a cada semana. Primeiro, a Transerp realiza um estudo no entorno da igreja, que é contestado pelo Fórum de Entidades da cidade. O impacto de um terminal de ônibus colocaria em risco a estrutura da catedral. Os vereadores aprovam projeto que proíbe a construção. Prefeitura veta o projeto. Câmara derruba o veto. Prefeitura entra com liminar. A lei que proibia a realização de obras na praça é suspensa. Quem é que perde a história, a memória? E um povo sem memória é um povo que tem sérios problemas em constituir a sua cidadania cultural. Outra polêmica envolvendo o transporte público em Ribeirão Preto envolveu também o Ministério Público, que firmou um TAC, termo de ajustamento de conduta, entre Prefeitura, Consórcio Pró-Urbano e Transerp, para cumprir os 22 itens deixados para trás, previstos em contrato. O salário dos vereadores e o número de cadeiras para a próxima legislatura também renderam boas discussões. Em Matão, os vereadores reduziram o subsídio. Em Franca, a população contestou e a Câmara resolveu congelar os salários. Em Ibaté, o aumento foi de quase 100%. E em Ribeirão, foi de 26%, mesmo sob protestos. Mas a farra com dinheiro público teve outras vertentes.
Em Jaboticabal, a Câmara gastou R$ 55 mil com roupas e calçados para os funcionários. Já em Ibaté, foram quase R$ 36 mil com novos assessores que raramente eram encontrados na Casa de Leis. Em Ribeirão, o presidente da Câmara pagou jantar aos colegas parlamentares com verba pública. A verba destinada às obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, também deram o que falar. A prefeita chegou a atacar os vereadores de oposição que votaram contra as obras. Mas esqueceu que o próprio Tribunal de Contas do Estado suspendeu as licitações por causa de 12 irregularidades contratadas na licitação. Atacar a Câmara é querer jogar a culpa pela incompetência da Prefeitura em se fazer um edital, sobre outrem. Em Nuporanga, vereadores querem gastar mais de R$ 270 mil na construção de um borboletário. Borboleta para quê? Para criar borboleta. Não, vou mexer com criar borboleta não. Põe uma gaiola de porco lá e nós vai ver o que nós faz. Em 2015, políticos perderam a cabeça e partiram para a briga. Em Orlândia, o ex-prefeito Oswaldo Junqueira Neto agrediu um vereador porque ele teria ofendido a esposa dele. Em Barrinha, a briga foi na rua. O vereador Walter Gomes Fonseca agrediu o ex-assessor porque ele denunciou compra de votos. Em Restinga, uma discussão parlamentar também acabou em agressão física. E em Franca, o vereador Luiz Vergara deu um tapa na cara de um munícipe. A agressão rendeu protestos e o afastamento do parlamentar por 60 dias. 2015 também foi ano de preparação para as eleições municipais que acontecem o ano que vem. As articulações e as manobras políticas ficaram ainda mais visíveis do meio do ano para cá. O bloco de oposição da Câmara perdeu 3 vereadores. A bancada do PSDB anunciou o desligamento do grupo. Já os 15 vereadores da base governista se unem e se intitulam como independentes. Juntando os partidos que compõem o bloco, são quase 200 mil votos. Base aliada também dificulta investigações importantes e adota a tática de esvaziar o plenário para não haver quórum. A obrigação do vereador é fiscalizar. Eu não vejo o porquê de pôr esse governo municipal numa redoma. O ano está terminando. 2015 pode ter sido a prévia do que teremos em 2016. Ou não. A esperança de mudança esteve presente em cada brasileiro que brigou por um país melhor. E a chance de melhorias está nas mãos de quem mais tem poder neste país, o eleitor. Renata Carvalho, na retrospectiva 2015 para o Jornal da Clube.